Olá, meus queridos, bom dia. Eu sou o Padre Fábio Marinho e com imensa alegria quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando agora nas minhas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos e já que vieram, fiquem mais um pouco. Meus queridos, após a morte do Papa Francisco, eu tenho buscado ajudá-los com uma catequese explicando os ritos da igreja, a liturgia milenar que envolve desde a morte até a preparação do corpo, os ritos fúnebres, e estou preparando um vídeo para vocês para explicar como que acontece o conclave, como que é a função dos cardeais, enfim, essas coisas que antes da internet nós não tínhamos muito conhecimento. E tem surgido para mim algumas perguntas aqui no direct, das poucas que eu consigo ler, que estão me assustando. Mas não pelo fato de serem perguntas, como que eu posso dizer, místicas ou espirituais, mas pelo nível da ignorância das perguntas. E me desculpem falar isso, mas é o que eu tenho sentido. Nós temos que tomar um cuidado nesses tempos, porque sempre que morre um papa, nascem algumas especulações. Hoje eu devo ter recebido aqui centenas de perguntas sobre um tal de um oitavo rei, sobre uma tal de umas velas que precisam ser bentas, de umas noites escuras, de um próximo papa ser o anticristo. Onde vocês estão com a cabeça? A minha pergunta é essa, porque veja bem, a fé, ela não é um circo de profecias. A fé é um chamado à maturidade cristã, meus queridos. Nós vivemos tempos em que muitos católicos, ao invés de se aprofundarem na leitura dos documentos da igreja, do magistério, das escrituras, da doutrina, na vida sacramental, eles preferem consumir, como crianças iludidas por fábulas, profecias alarmistas, supostas revelações privadas que não são reconhecidas pela igreja, delírios apocalípticos que falam de anticristo, falsos papas, datas do fim do mundo. Onde vocês estão com a cabeça? Onde é que está Cristo na fé de vocês? Onde está a formação no catecismo da Igreja Católica? Onde está a submissão ao magistério legítimo, que é o único intérprete autorizado da palavra de Deus? A fé cristã não é superstição, gente. Não é numerologia camuflada, não é horóscopo com nome de revelação. Muito menos é terreno fértil para delírios de desobediência e rebeldia, de desconfiança para com a Igreja de Cristo, que é una, santa, católica e apostólica. A Escritura é muito clara ao dizer, o Evangelho de Mateus vai falar, haverá falsos profetas que enganarão a muitos. Mateus continua, mas Jesus também foi claro em outra direção quando ele fala, vigiai sim, mas não vos deixai enganar. A obediência ao Santo Padre, o Papa, a sucessão apostólica e a comunhão eclesial não é uma opção para o católico. Se você é católico, você não tem a opção de não obedecer ao pontífice e aos bispos. Isso é um artigo de fé. Quem se afasta da igreja visível, invocando revelações supostamente místicas, avisos do céu, sonhos proféticos, já caiu no orgulho espiritual que São João da Cruz combateu com veemência. Então, é importante nós tomarmos cuidado com uma coisa que eu vejo que tem surgido em algumas comunidades que querem ressuscitar um defunto próprio de um ultraconservadorismo. Muito cuidado, gente, porque a Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica, tem como princípio visível de unidade a pessoa do Papa, sucessor de Pedro, bispo de Roma, vigário de Jesus Cristo na terra. Negar isso é negar a própria estrutura instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus vai relatar isso no capítulo 16. Rejeitar o Papa legítimo, eleito canonicamente e aceito pela igreja, constitui um cisma. Eu vou repetir. As pessoas que estão vomitando ódio, inclusive comemorando a morte do Papa Francisco, vocês estão em cisma com a igreja. E não sou eu que estou dizendo isso. É a igreja por meio do Código de Direito Canônico e do Catecismo. Veja bem, se você não aceita a autoridade do Papa, se você questiona a autoridade do Papa, se você diz que ele não é legítimo, se você usa de nomes para defini-lo como antipapa, anticristo, você está excomungado, auto-excomungado, que nós chamamos de comunhão late sententiae. Veja bem, conforme o Código de Direito Canônico, todo cismático, aquele que separa, incorre em excomunhão automática, late sententiae. O que isso significa? Olha o que o Código de Direito Canônico vai dizer para a gente no número 1364, no primeiro parágrafo. O apóstata da fé, o herege ou o cismático, ele incorre em excomunhão late sententiae, ou seja, se auto-excomunga. A pena é automática. Essa pena de excomunhão não precisa ser declarada por um bispo. Quem rompe com o Papa coloca-se para fora da comunhão da igreja, por sua própria escolha e responsabilidade. Portanto, os sacramentos para quem é excomungado late sententiae são inválidos. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2089, o cisma é a recusa da submissão ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que estão sujeitos ao sumo pontífice. Portanto, quem nega a legitimidade do Papa atual, quem resiste obstinadamente ao seu magistério, quem se recusa a reconhecê-lo como pastor universal, incorre objetivamente em cisma, e com o cisma vem a excomunhão. Ah, padre, mas por que tamanha gravidade? É simples, porque fora da comunhão com Pedro, não há igreja católica. A autoridade do Papa não é invenção humana, nem uma questão de gosto pessoal. É uma instituição divina. Lucas vai dizer: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Rejeitar o Papa é rejeitar a Jesus Cristo, que o constituiu pedra visível da unidade da fé. Portanto, estão excomungados. Nenhum sacramento tem validade para os senhores. E são leigos, leigas, padres, tem até bispo que se levanta contra o Papa, excomungados late sententiae. Os senhores não estão em comunhão com a igreja. Nenhum sacramento tem validade para os senhores. E aqueles que espalham profecias contra o Papa vieram me dizer sobre o anticristo. Onde vocês estão com a cabeça? Quem se levanta para dizer que o Papa é o falso profeta, o anticristo, o usurpador, não está só blasfemando contra o Espírito Santo, gente, mas está incitando ao cisma e, portanto, ao inferno, se não se arrependerem. Não existe revelação privada, nem opinião teológica, nem sinal dos tempos que autorize qualquer fiel a romper com a sé de Pedro. O Papa é o Papa até o fim. E quem não está com ele, não está com a igreja. Isso tem que ficar muito claro. Se você em algum momento caiu no erro de seguir grupos, padres, Dona Maria, Seu José, que negam o Papa, que falam contra a igreja, que anunciam divisões e profecias sombrias, reconcilie-se com a igreja. Procure um sacerdote,
confesse-se e volte à comunhão da igreja, porque você está excomungado. Porque longe da igreja não há salvação. E longe do Papa não há igreja. Não existe discernimento sem obediência. Não existe profecia sem submissão à doutrina. E nenhuma revelação privada, mesmo quando legítima, pode se impor sobre a revelação pública encerrada na pessoa de Jesus Cristo. A fé católica exige maturidade. Não estamos aqui para buscar sinais extraordinários, mas para viver o extraordinário da Eucaristia, o milagre do perdão, a graça do batismo e o silêncio do deserto onde Deus nos fala. Aqueles que vivem em torno de supostos avisos celestes, anticristos ocultos, conspirações vaticanas, vocês já perderam a essência da fé cristã e precisam urgentemente de direção espiritual e formação. Paulo diz isso na comunidade, na carta à comunidade dos Coríntios. Quando eu era criança, eu falava como criança e pensava como criança. Mas quando eu me tornei adulto, abandonei as coisas de criança. 1 Coríntios capítulo 13. Que o Espírito Santo nos livre da infantilização espiritual. Que voltemos à fonte, à palavra, os sacramentos, a tradição, o respeito pelo magistério. E que deixemos de brincar de fim de mundo. Porque quem teme o fim, talvez ainda não tenha conhecido o começo, que é Jesus Cristo ressuscitado. Vigiai, povo de Deus.